Amados irmãos, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27. E dentro desse texto aqui, vamos estar tratando de duas palavras: remorso e arrependimento. Duas coisas totalmente diferentes e que muitos têm confundido. O capítulo 27 diz que ao romper do dia todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho para prender e para matar Jesus. O pegaram, amarraram e levaram e entregaram ao governador chamado Pilatos. Na sequência do texto nós temos aí a pessoa que foi utilizada por esses homens para jogar a culpa, a pessoa que foi escolhida como bode expiatório, e essa pessoa foi Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus foi condenado, ele se encheu de remorsos, e aí tentou devolver as moedas de prata aos sacerdotes. E ele disse que tinha pecado, que tinha traído o sangue inocente. Mas aqueles homens disseram: é por tua conta, o problema é seu, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário aquelas moedas, retirou-se e foi a se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando aquelas moedas, disseram: são moedas sujas, não é lícito que ele tema aos cofres das ofertas, porque aqui é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com eles um campo de oleiro, um cemitério de forasteiro, e aquele lugar é chamado até hoje de campo de sangue. E ali se cumpriu o que foi dito pelo intermédio do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo de oleiro, assim como ordenou o Senhor. Amados irmãos, muitas vezes nós vivemos situações como essa. Tem pessoas que ficam buscando oportunidades na vida para se dar bem, esquece de vigiar, esquece de ter o discernimento. A gente sabe que Jesus foi perseguido desde muito tempo. E aqui no caso, como muitos de nós, Satanás fica buscando algum de nós, ele nunca quer assumir responsabilidade, ele sempre busca alguém para fazer um bode expiatório, alguém para se tornar escândalo, alguém para criar um problema. E aqui ele escolhe alguém do grupo de Jesus. Judas era comprometido em certo momento. Jesus chama ele vem, deixa tudo como os outros. Jesus dá uma função a ele de ser um recolhedor de dinheiro para comprar comida. A Bíblia diz que Satanás, nosso adversário, anda ao redor de cada um de nós, bramando como leão, doido para nos pegar. Ele tentou Jesus lá na barriga da mãe dele, a perseguição de ouro, que sempre o Senhor mandava que José levasse Maria para outro lugar. Uma coisa é certa: Jesus ia ser entregue, mas alguém foi usado para isso. E dentre esses, Satanás usa os religiosos da época e vai conversar com Judas e oferece para ele dinheiro, muito dinheiro. E ele entrega a Jesus. Jesus é levado à presença de Pilatos, que era governador da Judéia, era interrogado. A atitude de Jesus foi permanecer em silêncio, porque Jesus foi acusado. E ele se calou
O interrogatório inteiro Jesus estava calado. E percebia Pilatos que Jesus estava ali por causa da inveja dos homens. Pilatos sabia que ele era inocente. Mas aqui está outra figura, e que nosso meio há muita dessa figura, de pessoas omissas, de pessoas que sabem do que deve fazer e não faz, não assume responsabilidade. O omisso peca também. E aqui esse homem aqui, ele, vendo isso, ele percebeu que Jesus estava ali por inveja de todo mundo. E aí Satanás usa a multidão para jogar na mão de Pilatos a responsabilidade. Mas ele devolve a responsabilidade. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Ninguém quer assumir, né? E aqui ele fala que Jesus era inocente. Estava ali um terrorista, um matador, que era o Barrabás, perigoso, que a sociedade já conhecia, e colocaram o justo. Mas quem levaria a culpa? Alguém que estava no meio de Jesus. Quem traria um escândalo? E aí nós precisamos perceber que Satanás continua agindo a mesma coisa hoje, levando eu e você a negociar princípios. E é o que está acontecendo com muita gente hoje. E um texto da palavra diz: quando a gente nega Jesus através da sua palavra, nós o crucificamos ele novamente. Algum tempo atrás, um pastor de nível nacional, ele disse que a Bíblia precisava ser mexida para atrair pessoas, não, para trazer pessoas com seus pecados, como se a igreja o excluísse. Quando Jesus disse bem claro, em toda a Bíblia, e a Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o homem de uma maneira incompreensível, que deu a sua vida por ele. Mas o texto que a gente leu aqui agora, Isaías 53, a Bíblia diz que Jesus foi para a cruz para que livrasse você dos seus pecados. E a Bíblia diz que a humanidade está lambuzada nos seus delitos e pecados, nas suas práticas. Assim como Judas vendeu o princípio da fidelidade, Satanás, através dos líderes, mexeu no caráter dele, a ponto dele negociar Jesus por coisas. E hoje eu tenho outra reportagem de um outro pastor muito conhecido, de nível nacional, abrindo as portas do Evangelho e concordando com práticas de pecados, como se a Bíblia excluísse as pessoas. A Bíblia exclui as práticas. E aqui Judas vendeu a confiança. Aqui Satanás mexeu no caráter dele. Ao perceber o erro que havia cometido, Judas Iscariotes foi tomado de um remorso muito horrível. Na nossa língua, muita gente confunde remorso com arrependimento. A diferença é muito grande. O arrependimento traz humildade, traz a pessoa o reconhecimento do erro e traz a coragem de pedir perdão e de abandonar o pecado. Judas foi diferente. Esse arrependimento dele aqui foi remorso.
foi tão terrível que trouxe uma angústia que ele pegou e foi devolver o dinheiro. Ele disse que não queria mais o dinheiro. E a intenção dele era desfazer o que ele tinha feito. Impossível. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, porque não volta atrás. O que ele fez não poderia mais voltar atrás. E ele foi, jogou as moedas fora, e os homens disseram: não temos nada a ver com isso, o problema é seu. O que deveria acontecer com ele, como deveria acontecer com muita gente que hoje está desviada do Evangelho? Deveria voltar para Jesus e dizer-se, como um filho pródigo: eu pequei contra o céu, contra ti, eu falhei, e eu quero que o Senhor me receba de volta. A história é aqui que Judas, ele não mudou o comportamento, ele não se arrependeu, ele não quis reconhecer que realmente ele tinha errado. Ele só reconhecerá para os camaradas, mas ele disse: com você. Quando ele se deu conta do grave erro, a angústia tomou conta dele. E o que é que Satanás faz com uma pessoa que está totalmente desligada do Senhor? Angustiante, fica perdida. Uma pessoa com angústia, a primeira coisa que ela faz, que ela pensa, é tirar a vida. Porque para ela tudo parece que perdeu o rumo. Mas temos aquela velha palavra que a Bíblia diz, que nunca é o fim. Satanás é o fim para você. O que Satanás fez com Judas? É o que faz com muita gente. E nessa hora tem muito crente depressivo, pessoas que conhecem a palavra e que está cheio de pensamentos ruins na cabeça. Por isso que a Bíblia diz que guarda em teu coração a minha palavra para não pecar contra ti. O que o Senhor exige de nós não é remorso, é mudança de comportamento, é abandono de pecado. Se a gente não entender a diferença de remorso para arrependimento, nós cairemos como muitos, nesses últimos 2 anos, muitos pastores, pregadores, se suicidaram. E a pergunta é: por que chegaram a esse ponto? Alguém para chegar nesse ponto tem que estar cheio de angústia. Alguém que não quer socorro. Alguém que se isola. Alguém que se afasta. Alguém que acha que ninguém vai resolver o seu problema. Porém, o que ele percebeu foi que tinha falhado com o Senhor. Mas percebe que Jesus foi até Judas. Jesus quer receber Judas de volta. Mas ele não aceitou. Qual a diferença de Judas para Pedro? Jesus disse que antes que o galo cantasse, Pedro ia negar 3 vezes. E Pedro negou. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Quando a gente nega os princípios eternos, quando a gente nega o Senhor que a gente conhece, no caso de Pedro, no caso de Judas, ele conhecia Jesus, é tanto que ele disse para os homens: olha, ele é inocente, eu errei. E eles disseram, o mundo diz assim: eu não tenho nada a ver com sua vida, meu irmão. É você, meu jovem, é você, minha irmã, é você, meu irmão, que muitas vezes está no Evangelho e é levado por conversa e por ironia de colegas do mundo, e que leva o jovem a baladas, ao sexo, à prostituição. Depois que você está na miséria, sabe o que eles dizem? Não é comigo não, é com você. É com você. Sabe quantos jovens crentes estão desviados do Evangelho? Das prostituições, das bebidas? Cadê os amigos deles? Vai procurar os amigos? Nada, rapaz. Não é com a gente não,
é seu, você que quis entrar. Não devemos dar brecha ao inimigo. Satanás quer brecha. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Um camarada que viveu com Jesus, foi escolhido por Jesus. A mesma coisa de Judas, o Senhor vai dizer para Caim. Caim é o pai de todos aqueles que têm remorsos, mas não se arrepende, não muda o comportamento. E o que o Senhor disse para Caim? Por que eu não recebi a tua oferta? Porque você deixou Satanás encher teu coração de conversa fiada. Embora Judas tenha mostrado remorso, ele nunca mostrou arrependimento. Porque ele não foi até Jesus, ele não pediu perdão, ele não reconheceu diante do Senhor que tinha errado. Pedro foi diferente. Ele se deixou sucumbir pela amargura, mas ele reconheceu que era pecador. O que é que a Bíblia diz em 1 João 7, 1 a 10? Se confessarmos os nossos pecados, não importa o nível de pecado ou de sujeira que você se meteu. Põe na sua cabeça isso. Satanás quer que você, lá no poço, reconheça que não tem mais jeito e se mate. Por que o suicida, segundo a palavra de Deus, que nós sabemos disso, não entrarão no reino de Deus? Não é a igreja que fala isso, é a palavra de Deus. E por que Satanás trabalha a mente das pessoas e leva ela ao suicídio? Porque Satanás é como Pilatos, ele quer, lavar as mãos. Não, ele ressuscitou porque ele quis. Ele saiu da igreja porque ele quis. A Bíblia diz que Satanás é astuto, ele é sorrateiro, ele é malandro, ele se reveste de anjo de luz para não se apresentar como ele é. E muitos de nós somos enganados por ele. Ele se revestiu de uma serpente para dizer para Eva que não era bem aquilo. E a gente sabe que Eva e Adão choraram amargamente e nos colocaram nessa situação que o mundo vive. Olha a malandragem dele. Mas o que a gente tira disso tudo? Nós não temos aqui que está acusando Eva, Adão, Judas, Pedro. Não. O papel nosso não é acusar. O papel nosso é tirar a lição e não cair no mesmo erro. Muita gente prega a questão de Judas a ele e Deus. Não cabe a igreja, não cabe ninguém ficar julgando Judas hoje mais. E muitas vezes a gente perde tempo julgando o que Judas fez. Não. A gente tem que tirar a lição do que ele fez para não fazer igual a ele. Porque muita gente está fazendo pior do que Judas. E a própria palavra diz em Timóteo que toda vez que nós negamos a Cristo, através do que nós fazemos, através do nosso comportamento, a gente crucifica ele novamente. Então não é Judas só que A atitude de Jesus, quando foi acusado, foi permanecer em silêncio durante o interrogatório. Mas o que preferia aquela multidão? A multidão, segundo a Bíblia, é onde jaz o maligno. A sua mente já é praticamente cega. Satanás cega o entendimento das pessoas para que ela não enxergue a verdade. Ali estava uma multidão cega que não conseguia enxergar o Filho de Deus, mas conseguia enxergar um terrorista Barrabás. Não é diferente de hoje. A gente vai para a internet hoje, a gente vê as pessoas enxergando todo tipo de erro, mas elas não querem enxergar a verdade. A gente prega o
evangelho, a gente doutrina a igreja, mas tem crente que não consegue enxergar a verdade, só consegue enxergar o erro. Porque a nossa briga é contra a carne e sangue? Não, é contra as potestades do ar. E Satanás, ele não brinca 24 horas, ele tenta anular a nossa mente, ele tenta anular a mente de quem quer conhecer a Deus, ele tenta influenciar aqueles que estão na igreja para seguir o mesmo caminho de Eva, de Adão, de Caim, de Nirode e de Judas. Nosso papel não é acusar, é dizer o seguinte: eu não quero viver como Judas viveu, eu não quero trair o meu Jesus como ele traiu. E como é que eu traio Jesus hoje? É quando eu deixo de obedecer essa palavra. Salmo 119, 9, se não me engano, 11, diz assim: como pode, vou trocar a palavra de jovem, como pode um servo de Deus viver num mundo perdido como esse e se dar bem? A Bíblia responde: se guardar a minha palavra. Por que que muita gente hoje está na igreja do Senhor Jesus, no mundo inteiro? Mais uma notícia que me deixou triste. Uma igreja em uma cidade americana, uma igreja presbiteriana de mais de 100 anos, foi fechada, porque não tinha mais crente, não tinha mais membro. 100 anos uma igreja. As portas foram fechadas e foi vendida, porque não tinha mais crente naquela cidade e naquela igreja. Sabe por quê? Porque Satanás, como sempre fez, a Bíblia diz que ele jaz no mundo, ele está ao nosso redor, ele está te levando para outros entendimentos. Mas uma coisa que eu creio, e não vou deixar de crer, é da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não se resume à multidão, ela se resume a pessoas fiéis. Então, quando eu vejo que uma congregação fechou, será possível que não tinha um crente naquela igreja? Alguém disse: não, eu vou ficar aqui, eu vou continuar, porque tem gente na cidade. Aí eu me lembro daquela passagem de Atos 18, onde o Senhor disse para Paulo: Paulo, nessa cidade tem gente minha. Como que uma cidade que tem habitantes, enquanto alguém está vivo, ainda é alvo do amor e da pregação do Evangelho? Não existe dificuldade. Se naquela cidade só tivesse um crente, ele deveria continuar ali, porque as pessoas que estavam ali vivas, elas precisam ouvir o Evangelho. Mas assim como ele penetrou aqui em Judas, usando os sacerdotes para oferecer dinheiro, e outros que a gente conhece são jovens que cantavam em igrejas, tocavam, e Satanás ofereceu moedas para eles também. Hoje são jovens que cantam no mundo e que tirou a igreja da sua vida. Não quero ter mais o rótulo de crente, o rótulo de evangelho. A Bíblia diz assim: não entristeçais primeiro o Espírito Santo, depois não extingue. Imagina, eu não tenho nada, o Senhor me dá um dom, e esse dom é para me servir a Ele, e eu chego ao nível de dizer: agora quem manda em mim sou eu. E eu não quero ser taxado de filho de Deus, eu não quero ser taxado de crente, eu não quero ser taxado de evangélico, agora eu quero fazer isso ou aquilo. A Bíblia é muito clara quando diz: olha, aquele que ganhar nesse mundo, abandonando a mim, vai perder. Mas aquele que perder nesse mundo por amor a mim, vai ganhar. Muitos jovens. Como eu já disse aqui na internet, está aí bem claro para todo mundo ouvir, a história daquele menino mamando assassino. Menino talentoso, menino assembleano, cantava na igreja, gravou o disco evangélico.
mas um dia achou uma proposta. Cuidado com as propostas. Interessante que o testemunho que a gente vê aí é que o pastor, que era pastor dele na época, antes dele fazer aquela viagem que ia morrer, o pastor foi na casa dele dizer: meu filho, volte para Jesus. E o pastor disse que ouviu o seguinte: não, pastor, eu não posso voltar agora, porque agora que a nossa carreira, e agora nós vamos fazer a primeira viagem internacional e a gente precisa. Louco, hoje pedirão a tua alma, para quem será? E aí o pastor disse que ele chamou no quarto: não, pastor, tem um negócio para você aqui. Na época deu um cheque: meu filho, eu não estou querendo dinheiro não, estou falando para você voltar para Jesus. Foi a última conversa que Deus deu oportunidade para aquele jovem se arrepender, e ele não se arrependeu, e nunca mais ele teve oportunidade. Uma semana depois aconteceu. Não é diferente do que Judas fez. Então, o que é que está te comprando para que você negue a Jesus? Você está negando Jesus de que forma? Muitas vezes nós negamos a Jesus no casamento, por exemplo. Eu já conheci muita gente boa que serviu ao Senhor na juventude, fez um concurso, ganhando um bom dinheiro, e passou a dizer assim: não tenho tempo mais para Jesus, para a igreja. Igreja não é coisa mais para mim. Casam e diz: agora eu vou cuidar do meu casamento. Onde o Senhor vai dizer assim: olha, buscar o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça. Pense você que está aqui me ouvindo agora. Em que ponto você está vendendo Jesus? A gente pensa aqui, vender Jesus como Judas fez. Como é que está o teu testemunho? Como é que está o teu comportamento na família, na sociedade, no bairro, no trabalho? Será que você tem o prazer de se identificar como servo de Deus? A Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis nesse mundo e entre os nossos. E quanta gente não é? Judas não imaginou que o resultado seria esse. É assim que acontece com a gente. Quando a gente entra no caminho, como diz Provérbios: há caminho que ao homem parece perfeito. Não, isso aqui não vai ter problema, né? Não vai ter problema. Judas pensou que não ia ter problema. Satanás cega a gente de tal forma que leva a gente ao pecado, leva a gente a trair Cristo, e ele disse: não vai ter problema. Lembra de Eva? Não, você não vai morrer. E ela acreditou nele. E ao comer o fruto, ela morreu. E ela matou todos nós. E morreu espiritualmente. Judas não imaginou que o resultado seria tão trágico, simplesmente por dar um beijo de Jesus e sair fora. Ele sabia que havia traído o sangue inocente. Olha, a pior coisa é o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa injusta. A justiça de Deus, ela consome a mente do sujeito, ela consome a alma. Judas havia traído o sangue inocente. Ele sabia que Jesus não era aquilo que ele falava. E muitas vezes nós entramos nessas coisas. Por isso que a Bíblia diz: falai sempre a verdade. A palavra do crente é assim, sim ou não. E o que passa disso é de procedência maligna.
quando a gente está namorando com o pecado, fuja, porque quando você dá luz ao pecado, é como se a gente tomasse mel e chegasse aqui e se tornasse fel. Foi o que Judas sentiu, foi o que Caim sentiu, foi o que Eva e Adão sentiu, e é o que muita gente está sentindo agora, traindo Jesus diariamente, vendendo Jesus, sabe? Mudando o seu caráter, porque Judas mudou o seu caráter, Caim foi um mau caráter. Caráter cristão deve ser esmerilhado, deve ser inegociável. E aí vem a mesma conversa aqui, não vai ter nada, eu vou ganhar dinheiro e vou me dar bem, ninguém vai saber que sou eu. Mas quando o pecado é gerado, você começa a ter as suas amarguras, e ali passa a não valer mais um tostão. O mundo perde o valor para você, porque o salário do pecado é a morte. Fuja disso. Não negocie os princípios do Evangelho. Não troque Jesus por nada. E o que acontece? Quando a pessoa entra numa dessa? Primeiro que os amigos do mundo abandonam. Aí você tenta resolver o problema como Judas fez. Tentou se livrar do dinheiro. Tentou se redimir. Mas é interessante que ele poderia se redimir. Só que ele não queria obedecer a palavra, como muita gente hoje. Você pode estar com problema, você pode resolver o problema, mas não fora da palavra. Judas queria resolver o problema do jeito dele. Ele queria ser crente do jeito dele. É como muita gente hoje. Não quero saber de conversa do pastor, não quero saber de aconselhamento, não quero saber da igreja. O que Judas fez é como muita gente hoje faz. Resolver a sua situação fora da palavra. E João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Só quem pode perdoar e libertar você do pecado é Jesus. E Jesus deu oportunidade para ele, e ele não aceitou isso, porque ali ainda estava ainda o orgulho, a petulância de alguém que não queria reconhecer o seu pecado. E a primeira coisa que alguém precisa chegar até Deus é reconhecer que é pecador, que é falho. E aí ele foi ao templo, jogou o dinheiro aos pés daqueles homens, mas aí nós temos um exemplo positivo aqui, que é o de Pedro. Pedro, ao contrário, no entanto, Judas teve remorso, não incluiu o arrependimento da vida dele, mas Pedro, ele incluiu o arrependimento. Arrependimento é mudança, é abandono. Aquele que confessa e abandona o pecado é recebido de volta. O ato de Judas jogar o dinheiro de traição no templo causou alguns problemas aos líderes religiosos. Eles achavam que o dinheiro não deveria ser colocado nos cofres. Os caras eram tão safados que o próprio dinheiro deles eles achavam que era sujo. E a Bíblia diz: aquele que é sujo, suja-se mais ainda. Os caras sabiam que eles eram sujos. Na religião dele, eles sabiam que eles não são honestos. É por isso que a nossa convivência um com o outro tem que ser transparente. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Por isso uma igreja de Cristo não tem que ter essa dúvida. A palavra de Deus é pregada para você abandonar o pecado, porque senão você continua vivendo nas trevas, enganando a você mesmo. E tem muita gente vivendo dentro das igrejas, mas vivendo com pecados ocultos. Por isso, quando a palavra é pregada, essas pessoas não suportam, porque elas não querem abandonar o pecado.
E aí acusa a igreja, acusa o pastor. O que fez Judas foi isso. Mesmo Jesus dizendo, Judas, conversaram com ele não aceitou o perdão de Jesus. Ele não reconhecia diante de Jesus que ele tinha errado. E aqui a gente vê os outros, não, esse aqui é sujo. Os caras que tinham dinheiro, achavam que era então, essas pessoas são sujas, a gente sabe disso. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos contaminar com trevas espirituais. Não devemos colocar com aqueles que não têm compromisso com Deus. Quando a Bíblia fala de trevas e luz não se combinam, está falando que a igreja de Cristo que habita na terra, mesmo estando na terra, deve ser luz e não se colocar com aquilo que é trevas. A Bíblia diz que o mundo não ama Jesus, odeia. Mas tem crente que está traindo Jesus, tendo amizade com o mundo. A gente sabe disso. Tem pessoas que têm amizade com pessoas que são sujas espiritualmente, elas odeiam a igreja, odeiam o evangelho, mas tem crente que valoriza mais essas pessoas do que os irmãos da igreja. A gente precisa ter cuidado com isso. E aí eles compraram o campo lá com aquele dinheiro. Dinheiro sujo não queremos. Se eles querem sujo, não querem o dinheiro sujo, né? Por isso que a gente precisa estar atento, ter discernimento espiritual, para a gente não sujar as nossas mãos, vendendo os princípios da palavra de Deus. Qual a diferença de remorso e arrependimento? 2 Coríntios 7, 9. A Bíblia diz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Quando nós, segundo a palavra de Deus, temos tristeza por causa do pecado, nós abandonamos o pecado e nos apegamos a Deus. Nós temos que ter nojo do pecado, odiar o pecado. Tem gente que tem remorso e vive dentro do evangelho com remorso, e às vezes arrepende hoje, mas continua praticando a mesma coisa constantemente. Esses dois sentimentos são marcados por grande tristeza e aflição, porém são completamente diferentes um do outro. Primeiro, a tristeza ou remorso do mundo não produz mudança verdadeira. O caso de Judas, o caso de Caim, não produz. Quantos de vocês, quantos de pessoas do evangelho cometem pecado, remorso e continuam fazendo a mesma coisa? Quando Jesus disse para aquela mulher que ia ser apedrejada, com certeza aquela mulher estava angustiada, triste, abatida, preocupada. E Jesus disse para ela a palavra: arrependei, vai e não peques mais. Não ponha o remorso na sua vida, porque remorso vai resolver. Mas Jesus está falando de arrependimento, de mudança de comportamento. É o que eu e você vai fazer todo dia. Fazer uma checklist na nossa vida todo dia. E ver o que é que está atrapalhando a nossa vida em relação a Deus. Em vez de você estar tendo arrependimento, mudança constante, que vem a santificação com o processo diário, eu estou com remorso. Fica triste hoje, chora na igreja, mas continua. Tem pessoas que choram o mesmo problema toda semana. Parece que você tem que mudar. Vai, não peque mais. Abandone esse pecado.
produz mudança. Por quê? Remorso é tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. Você tem medo porque você vai ser, sabe, julgado por aquilo, vai ser prejudicado por aquilo, mas você não tem remorso pelo pecado em si. Porque passou aquele momento, você vai lá e dá as mãos a esse mesmo pecado novamente. É uma pessoa que se torna cínica espiritualmente, insensível. Não existe tristeza pelo pecado em si. Por ele afligir o coração de Deus, ou seja, você quer livrar a sua cara, mas você não quer glorificar a Deus. Porque a gente tem que viver a vida para glorificar a Deus. Eu tenho que ter nojo do pecado, abandonar o pecado para a glória de Deus. Eu não tenho que pensar só em mim. Tem gente que é assim. É o egoísta espiritual. Que Deus se dane, eu quero pensar em mim. Se eu resolver meu problema aqui. Mas aquele que tem arrependimento, tem nojo do pecado e diz: eu não posso mais por causa do meu Deus. Nós temos que viver para Deus, como diz o Ineto, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu tenho que viver para ele, eu tenho que pensar para ele, eu tenho que testemunhar para a glória dele. E a Bíblia diz que em tudo nós temos que fazer para a glória de Deus. Por isso nós temos que ter nojo do pecado, nós temos que jogar o pecado no lixo, não andar de braço dado com ele, não vir para a igreja no sentido mais prático e deixar o pecado amarrado lá no estacionamento e quando sair do tempo abraçar ele de novo. O foco da dor do remorso é todo horizontal, mundo, nem um pouco vertical é voltado para Deus. Interessado no modo como o pecado afeta nosso relacionamento com Deus. Portanto, assim que as consequências passam, o que acontece? Volta de novo a lamber o mesmo vômito. Vômito é nojento. E aí a Bíblia vai falar que nós que vivemos dessa forma somos como os porcos. Vomita, depois volta. Você tem que ter nojo do vômito. Tem gente que bebe o vômito de novo. E aqui eu estou falando assim de uma metáfora. O pecado é como um vômito. É um adultério, é uma prostituição. A gente volta a cometer as mesmas coisas e aí a gente volta com uma cinicidade tão grande. É aí que a palavra de Deus diz: a partir dessa repetição, o sangue de Jesus não mais te cobre sobre isso, porque você se tornou já um cínico espiritual. Portanto, assim que as consequências passam, o comportamento ruim ressurge. Não é assim? Que quando a justiça pega um bandido, ele chora, ele lamenta, e ele fica assim, coitadinho. Solta ele de novo para você ver o que ele vai fazer. Vai fazer pior. Tem gente que passa 20, 30 anos numa cadeia por cometer um crime. Ele sai hoje mesmo ele vai e comete o mesmo crime. É isso que é o remorso. Não houve mudança. Sentiu tristeza, sentiu ali uma angústia, mas o problema foi resolvido, aí volta a fazer tudo de novo. O coração não ficou enojado com o pecado em si, então o pecado continua enraizado dentro dessa pessoa. Eu acho que vocês e eu conhecem pessoas assim, que choraram por causa de uma coisa errada no pecado, oraram, até passaram um tempo junto com os irmãos jejuando, aí depois que o problema resolveu, o que é que fez? Voltou de novo, porque não houve mudança. A coisa ruim está aí dentro. Segundo, a tristeza do mundo gera remorso, mas o arrependimento afasta todo e qualquer remorso quanto ao passado. Por isso que eu e você, ou todo aquele que é nascido verdadeiramente de Deus,
tem nojo do pecado e não volta a viver a vida de pecado antes, como está escrito em 1 João 5,18: aquele que é nascido de Deus verdadeiramente não vive mais na prática do pecado, remorso, mas no arrependimento. Acabou. Eu era, não sou mais. Paulo disse isso. Eu era o mais miserável dos pecadores, não sou mais. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é mudança de caráter, de mente, de vida. As coisas velhas, segundo Coríntios 5,17, ficaram para trás. Quando a gente vê uma pessoa no evangelho, na igreja, vivendo as mesmas práticas de antes, metaforicamente, é um Caim, é um Judas. É só remorso. Não se arrependeu. Porque quem está em Cristo passa pelo arrependimento. É mudança. As coisas velhas ficam para trás. E tudo se faz novo. Judas poderia ter uma vida nova. Aí é questão de escolha também. Nós temos o poder da escolha. De escolher continuar no pecado, de escolher se suicidar, de escolher ir para o inferno, ou escolher nova vida em Cristo e para o céu. Então há uma diferença de remorso e arrependimento. O arrependimento genuíno se encontra em um único resultado permanente e real do pecado: a perda, ruptura. O arrependimento sempre nos capacita a aceitar e deixar para trás o que aconteceu. Remorso não. Remorso ou a gente traz ou a gente vai buscar de volta. É bom que você analise na sua vida. Eu analiso isso na minha. Será que eu tenho cometido os mesmos pecados ou novos pecados e isso não me traz arrependimento? Não me traz nojo desse pecado? Eu continuo amando novos pecados, dando amor a novos pecados. Os velhos, a Bíblia diz que eu tenho que deixar para trás se eu nasci de novo. E os novos eu devo rejeitar. Isso mesmo, rejeito aquilo que não presta. Ao entender que Deus nos perdoou e que não o perdemos, sentimos que os resultados terrenos são mínimos em comparação às consequências espirituais. Pensamos, mereço coisa pior do que isso. Jesus sofreu o verdadeiro castigo que jamais atingirá. Verdade é Cristo. E você que tem Cristo, por Jesus fez tudo isso para me tirar dessa nojeira, e eu continuo fazendo isso, além de tristecer, eu reconheço que eu não estou em uma situação de mudança. É bom que você que está na igreja pare e pense: quanto tempo tem que você está no Evangelho? Judas passou 3 anos e meio com Jesus. O camarada que viu Jesus fazer coisas que o mundo nunca tinha visto. Por que ele se arrependeu? Aí a pergunta vem para você: por que eu estou tanto tempo no Evangelho e minha vida não muda? Eu continuo na mesma lambança de sempre. Ouvindo Jesus curar, ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus fazer coisa, e o camarada, além de não ouvir, ainda falava mal de Jesus por de fora. Sabe quantos crentes falam mal de pastor e da sua igreja para outros? Então você que é crente, que frequenta uma igreja, está nessa internet, sabe isso? Você está na sua igreja, fala mal da sua igreja, fala mal dos seus irmãos, fala mal do seu pastor. E eu conheço muita gente assim. É um Judas vivendo entre nós. Aí pergunta-se: por que não muda nada na minha vida? É questão de escolha.
Pedro mudou e Judas não? Qual a diferença de Pedro para Judas? Tiveram as mesmas oportunidades. Um vendeu Jesus por dinheiro e o outro vendeu Jesus negando que não conhecia. Não sabia nem quem era, não sabia o que, rapaz. Mas um teve arrependimento. E se eu errei, eu neguei meu Jesus. Depois do arrependimento verdadeiro e da restauração feita por Deus, não nos detestamos nem detestamos nossa vida. Quando alguém se desespera, é porque transformou outra coisa e não Deus em seu verdadeiro Deus e Salvador. Ou seja, quando a gente não vê mudança em alguém, pode ter certeza que Deus não mudou essa pessoa. Essa pessoa está tentando mecanicamente mostrar para as pessoas que mudou, mas não mudou. Porque quando Cristo entra na vida de uma pessoa, é diferente. Você não vive mecanicamente, você vive naturalmente. Você não precisa estar preocupado em aparência para as pessoas, porque você vai falar, vai agir, vai viver de uma forma muito natural. Porque se Cristo está vivendo dentro de nós, não mais ouvimos. Quem vai estar falando é Cristo. Quem vai estar pensando é Cristo. Quem vai estar agindo é Cristo. Aí Paulo diz, se é que você se converteu. E a conversão é resultado de arrependimento. Ou você vive a vida cristã de remorsos. Aí eu bebi, estou com remorso hoje. Aí eu prostituí, estou com remorso. Aí eu menti, estou com remorso. E você vai continuar assim, a vidinha não vai mudar em nada. O arrependimento não. O arrependimento corta pela raiz do pecado. Aquele que era ladrão, não é mais ladrão, deixa de ser ladrão. Aquele que é mentiroso, não é mais mentiroso. Mas o que tem remorso, não. Mente uma semana, tem remorso 2 semanas. Na terceira semana, volta a mentir de novo. O arrependimento verdadeiro traz mudança, traz esquecimento, traz abandono. O remorso tem tudo a ver com o nosso ego. Estou sendo injustiçado, minha vida está em frangalhos, meu coração é só lágrima. O arrependimento, porém, tem tudo a ver com Deus. Ele foi ferido em sua natureza de Criador, em seu valor como Redentor, está sendo rejeitado, seus atos salvadores continuam e estão sendo banalizados e usados de forma manipuladora. E nós sabemos que tudo isso ele sofreu, mas o que tem remorso se vitimiza, se faz de coitadinho. Olha, não se arrepende não. Paulo disse que ele glorificava ele em Cristo, porque foi através do sofrimento de Cristo. Não se vitimiza. O verdadeiro crente não fica se vitimizando. Eu sou coitadinho, eu sou assim, não. Eu sou mais do que vencedor. Amém. Diferente. Glória a Deus. Eu vivo para a glória de Deus. E em tudo devemos fazer para a glória de Deus. Devemos cantar louvores ao Senhor. Devemos encontrar um com o outro com salmos e hinos. É assim que o crente deve. O crente não vive de mimimi, não. Mas aquele que vive a vida cristã, que não se converteu, vive de remorso, de arrependimento, é sempre coitadinho, é sempre egoísta, é sempre murmurento, é sempre assim. Jesus, a Bíblia diz que ele fechou a boca, ele foi julgado, condenado e ficou calado para que você tivesse uma vida melhor do que você acha que isso foi pouco. Então, quando há arrependimento, você reconhece isso. Você diz, mais sofreu meu Jesus por mim. Isso eu vou ficar murmurando, ficar reclamando da vidinha, né? O remorso tem tudo a ver com o nosso ego. Com que você possa, meu querido irmão, pensar nisso. Eu sou convertido ou eu sou convencido? É duas palavras também que o convencido é aquele que está em algum ambiente, ou na igreja ou em qualquer lugar, por algum interesse. O convertido é aquele que o seu único interesse é servir, amar e adorar o Senhor. Somente a igreja.
Por que você é crente? A Bíblia diz, quando alguém perguntar a respeito da tua fé, o que tu responde? O que você está fazendo no Evangelho? Por que razão você está no Evangelho? Por que você é membro de uma igreja dita evangélica? Você já pensou nisso? O apóstolo Paulo ele dizia sempre, na telha. Atos 9, 23. Tudo que eu faço, diz Paulo, deixa eu ver se é isso mesmo, Atos 9, 23. Tudo que eu faço por causa do Evangelho. Então você é crente por causa de quê? Nós devemos ser cristãos por causa do que Cristo fez. E como é que eu posso ter essa consciência? 1 Coríntios 9, 23. 1 Coríntios, obrigado, 9, 23. Olha o que diz aí. Assim diz a palavra de Deus. Disse Paulo, tudo faço por causa do Evangelho. Eu sou crente por causa do Evangelho. Eu sou membro de uma igreja por causa do Evangelho. Eu congrego por causa do Evangelho. Com o fim de me tornar cooperador com Cristo no Evangelho. Quando alguém perguntar para você por que você frequenta a igreja, você tem muito mais coisa do que Paulo vai dizer. Porque Cristo morreu por mim, Cristo me justificou, Cristo pagou um preço que eu não tinha condição de pagar. E agora eu quero viver para Ele, eu quero me congregar para Ele, eu quero estar com outros irmãos para a glória dEle. Eu quero que o mundo saiba que eu e a igreja que eu congrego ame ao Senhor. E o que Paulo disse foi isso. Por que você faz tudo isso, Paulo? Por que você abandonou família? Tu abandonou fortuna que você tinha? Abandonou o teu status que você tinha diante dos governos? E ele vai dizer, e eu faço tudo isso por causa do Evangelho, porque eu quero, junto com Cristo, ser um parceiro para ganhar almas para o reino de Deus. E a Bíblia diz que a igreja é reconciliadora. Isso mesmo. Nós somos reconciliador de almas para Cristo. Isso é um privilégio que dinheiro nenhum paga. É uma função que nós temos que empresa nenhuma nesse mundo tem de reconciliar pessoas para o reino de Deus. Muita gente quer ser famoso, muita gente quer ser executivo, muita gente quer ser, sabe? Você tem uma função simples, poderosa e de peso eterno: reconciliar pessoas com Deus. Você tem uma função que é ser sal desse mundo. Foi dado para qualquer um? Não. Foi dado para a igreja. Igreja minha. Quando eu cheguei, eu disse que eu era a luz do mundo. Agora vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Dá sabor a essa terra. E essa terra é onde você mora, é onde você estuda, é o país que você mora, é a cidade, é o bairro. As pessoas têm que olhar para você e sentir que você é algo que dá vida àquele lugar. E luz, ela dá vida. Olha como é gostoso estar no claro. O crente deve ser isso aqui, ó. Deve dar prazer para as pessoas no sentido de, sabe, uma boa palavra, uma boa companhia. E muitas vezes nós somos taxados de pessoas chatas, pessoas ruins. Não, isso é coisa de crente, coisa nenhuma, não é nada disso. Então guarda essa palavra com você. Dentro desse texto aí que a gente tirou aí de Mateus 27, Judas estava no time, mas ele não se arrependeu. Não vamos julgar a pessoa que Judas, estou julgando agora a ação. E você? Você está no Evangelho como um camarada que é convertido
convertido mesmo ou é convencido? Você está no Evangelho por causa do remorso ou do medo do inferno, ou porque você está consciente, convertido para servir a Deus e adorar Ele, sem nenhum peso de culpa? O remorso traz culpa. O arrependimento traz paz no coração, traz segurança. Tem gente que está na igreja porque tem medo de coisas. Tem medo, vive a vida de medo. Mas o verdadeiro arrependido, a paz de Cristo que excede todo entendimento, guarda seu coração. E nós temos as promessas, tanto terrenas como eternas. Tudo isso no caminho do arrependimento, da mudança. E aí vai dizer, aquele que vem a mim, negue-se. Negar é arrepender, negar é mudar o trilho. Ó. Sair do trilho 1 e ir para o trilho 2. Porque só existe dois trilhos, só existe dois caminhos. O caminho dos arrependidos e o caminho dos remorsos. O caminho largo. O caminho largo é aquele caminho que todo dia as pessoas estão com remorso, porque fez coisa errada, não sei o quê, mas continua no caminho largo que o fim é o inferno. Mas o caminho do arrependimento é um caminho estreito, apertado, difícil de seguir, espinhoso e que poucos passam por ele. É o caminho do arrependimento, da mudança. O caminho dos que eram e não são mais. Os que eram ladrões, os que eram prostitutas, os que eram idólatras, os que eram e agora em Cristo são nova criatura. As coisas velhas não faz parte mais desse caminho. Está no outro. Esse caminho é o caminho de luz. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. O outro caminho é de trevas. Quem quer andar nas trevas, vai pelo caminho largo. Se você quer andar no caminho de Cristo, você tem que ser luz como Cristo é luz. Aqui a gente faz o que dá na cabeça. Aqui a gente vive pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Aqui não tem palavra. Aqui tem a vontade humana, o ego, o ódio, o rancor, a vingança, tudo de ruim está no caminho largo, que a Bíblia diz que conduz à perdição. Aqui é o caminho da cruz, difícil de carregar, pesado, mas é o caminho que leva à eternidade. E esse caminho, ó, a gente vive através do que está escrito aqui. Guardei a tua palavra no meu entendimento, coloquei em prática para não pecar contra ti, porque tu és o meu Deus, tu és o meu pastor. Eu sei que vivendo nesse mundo mesmo, eu vou passar pelas águas, mas elas não vão me afogar. Você vai passar pelo fogo, mas ele não vai te queimar. Tu vai passar pelo vale da sombra da morte, mas eu vou estar contigo. É diferente. Você, enquanto viver no mundo, você vai ter aflições, mas tem bom ânimo. Por isso que nós, igreja, temos que estar animando um ao outro. Temos que estar levantando a moral um do outro. Temos que estar junto. É exatamente isso. Foi isso que o Senhor disse para os discípulos. Eu darei a vocês 100 vezes mais família, referindo à igreja. Porque quando o irmão está triste, o irmão está doente, o irmão está... a igreja está junto. É verdade. Um anima o outro. Mas no caminho da largo, não, cada um por si, ó. E se dane, o caminho do ego, o caminho sabe, do só eu. Aqui é o caminho do corpo, o caminho da graça, o caminho do amor, o caminho da fraternidade. Agora temos que colocar em prática isso aqui na vida. Não é só ler Bíblia, né? Tiago 22. Não adianta ler Bíblia. Tem muita gente que está na igreja, que tem a Bíblia como conhecimento, conhece a Bíblia de capa a capa, como a Bíblia diz que o diabo conhece, vai contar aqui, mas ele não pratica. E que você possa também pensar nisso. A Bíblia que eu tenho ouvido, eu tenho praticado, eu tenho vivido essa palavra, porque ser crente não é frequentar uma igreja. Ser crente em Cristo não é carregar uma Bíblia na mão, é viver a palavra, né? E aí a gente vai dizer como Paulo,
não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que ainda viverei nessa carne aqui, eu estou vivendo na fé do Filho de Deus. É isso mesmo. Nós não somos perfeitos. Nós não deixamos de ser pecadores. Quem disse para você? Ninguém é perfeito. Nós somos pecadores. Mas a minha graça te basta, pastor. Te basta, irmã fulana. Te basta, igreja. A minha graça está sobre você, né? Satanás tenta nos mexer de todas as formas, mas conforme João 1,32, 1 João, o inimigo não pode tocar naquele que é de Deus. Se você é de Deus de verdade, você está no time dos arrependidos, não no time dos remorsos. Se você é de Deus, nascido de Deus de verdade, você está no time dos convertidos, não dos convencidos. Não frequentador de uma religião por algum interesse. Então, se eu estou no Evangelho hoje, é por causa de Cristo, para Cristo e somente Ele. Acabou. Eu não estou no Evangelho por outra coisa. Então, primeiro você, questione você, por que eu estou no Evangelho? Por que eu frequento uma igreja? Porque nós amamos a Jesus, que é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, quando a gente está junto, a gente está fazendo a vontade dele. Ok? Esse negócio aqui. Então aqui fica essa palavra de hoje, conforme o capítulo 26, né? 26, 27 de Mateus. Pegamos só essa parte aí. Esqueça, não julgue Judas, deixa Judas com Deus lá, viu? A Bíblia diz que Jesus vai dizer: a igreja não veio para condenar ninguém, a igreja veio para salvar. A gente tem que tirar a lição, né? Examinai o que é bom, examinai tudo, em Deus é bom, né? Então vamos examinar tudo que a gente viu hoje aí. O que foi bom? Eu não vou pegar o que é ruim. E o que foi ruim? Judas não se arrependeu, é remorso. E se você está no Evangelho e você só está aqui por causa do remorso, não faça isso. Nós temos que ter paz no coração, segurança. Eu estou no Evangelho porque Ele me libertou, me salvou. Me libertou de quê? Se eu continuo com a vida velha, eu estou mentindo. Porque a liberdade vem quando a gente deixa as práticas do passado e passa a ter novas práticas, nova vida. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Jesus Cristo, meu viver. Jesus Cristo, meu viver. Ele é a luz que ilumina. Se Jesus Cristo mudou, meu viver. Jesus Cristo mudou, meu viver. Jesus Cristo mudou, meu
para mim mesmo, você, que Cristo mudou minha vida. Por isso que a Bíblia diz: examinai cada um a si mesmo. E vamos lá para Gálatas 5:55, frutos da carne e frutos do Espírito. Simplesmente chega a você junto com você mesmo. Será que eu sou um crente mesmo? Será que eu sou um convertido ou convencido? Será que eu vivo de remorso? Eu tenho medo do inferno se eu estou na religião? Ou eu estou servindo a Cristo por amor, por prazer? Se realmente Cristo mudou a tua vida, você vai viver para Ele com o maior prazer, segundo o Salmo 1. Ter prazer na lei do Senhor. Quando alguém perguntar para você, você se identifica logo: eu sou um servo do Cristo vivo, fazer igual Paulo, né? Não mais do morto, daquele camarada lá, mas do ressurreto, porque ele mudou minha vida. Como é que a pessoa que você está conversando vai saber que mudou a sua vida? Pelas suas práticas. Aí você vai descobrir: eu estou no time do arrependimento, não no time do remorso. E você vai mostrar os frutos. Árvore boa produz frutos do arrependimento. Árvore má produz frutos do remorso. E que Deus abençoe. Amado Deus, obrigado porque o Senhor tem dado oportunidade a todos. O Senhor é Deus amoroso que não faz acepção de pessoas. Nós sabemos que desde o início, quando o Senhor pede um culto a Abel e Caim, o Senhor deu oportunidade para os dois. E Abel resolveu, através do arrependimento, da mudança de comportamento, do amor ao Senhor. Caim não. Caim, ele deixou Satanás entrar no seu coração. E ele não te prestou um culto da sinceridade. Aí chegamos até Judas. Aqueles dois ladrões na cruz, todos eles tiveram a mesma oportunidade. Hoje, Senhor, todos nós, e quem está me ouvindo agora, todos estão tendo a mesma oportunidade de escolher entre o céu e o inferno, de continuar escolhendo Cristo ou Barrabás, porque um dia, cada um de nós vai ser julgado por essa palavra que nós ouvimos, que nós temos ouvido. E naquele dia será triste, porque a tua palavra fala também que haverá choro e ranger de dente, haverá amargura para aqueles que não se arrependeram, que tiveram oportunidade de mudança. Meu Deus, eu oro por cada membro da Igreja Batista Êxodo de Salvador. Senhor, sonda os corações, mude realmente aqueles que precisam mudar, aperfeiçoe aqueles que estão com sinceridade na tua presença. Não permita, Senhor, que haja entre nós pessoas que ouvem a verdade, conhecem a verdade e continuam vivendo a vida de engano, enganando-se a si mesmo. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Oro para aqueles, Senhor, que estão espalhados pelo mundo aí, que precisam do arrependimento para a mudança, para a salvação. Que o Espírito Santo do Senhor convença essas vidas. Muito obrigado pela tua palavra. Eu sei, meu Senhor, o Senhor continua tendo tristeza por aqueles que perecem sem salvação. Eu sei que o Senhor sentiu tristeza quando viu que Judas rejeitou a tua proposta. Não acredito que o Senhor ficou alegre, o Senhor entristeceu com aquilo, como dizem o Senhor na palavra de Ezequiel. Hoje nós ficamos tristes por pessoas que a gente prega o Evangelho, até dentro das nossas casas, as pessoas continuam rejeitando. Meu Deus, tem misericórdia, porque não sabem o que estão fazendo, Senhor. E que todos esses exemplos negativos, Senhor, sirvam para que nós tomemos uma posição ao lado de Cristo. Por isso, em nome de Jesus, eu abençoo a todos aqueles que estão com dúvida, todos aqueles que estão fora do Evangelho, todos aqueles que estão desviados do Evangelho, todos aqueles que estão fracos na fé e aqueles que precisam dessa salvação. Nós abençoamos, Pai, e pedimos ao Espírito Santo que convença do pecado, da justiça e do juízo. Amém. E tragam eles à luz. Tire essa cegueira que Satanás tem colocado em suas mentes. E que
nesta hora, Deus, que o Evangelho está sendo pregado nesses 4 cantos da terra, que haja salvação. E Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Nós te adoramos, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque Tu és o meu pastor, Senhor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e vamos habitar no Senhor para sempre. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.